Olá meninos, tudo bem? Então olha só, essa semana passada foi postado material para vocês, né, que era um questionáriozinho, um quiz, e essa semana nada mais é do que o quê? Seria uma live explicando esse conteúdo, até mesmo para que nós pudéssemos conversar um pouquinho, né? Mas assim, ó, eu acho que está muito no comecinho, nós podemos ir fazendo live ao longo do tempo. E aí foi passado para vocês um questionário. Esse questionário, muitas questões, as 13 primeiras questões, falava sobre vocês, para que vocês se identificassem, para que vocês me dissessem quem são vocês, quem é você, né? O que você acha da matemática, sobre a situação que nós estamos vivendo, enfim. A partir da questão número 14, já entra o que vocês entendem da matemática, o que vocês lembram da matemática. A primeira questão diz o seguinte, ó, o que significa A na N? O que significa uma potência? Então, olha só, A na N, sendo que na folha ela está marcada para nós como sendo a chapeuzinho N. Lembrando que esse chapeuzinho aqui é a mesma coisa que estar elevado, ok? Então, o que significa esse N aqui, ó? Esse N indica que a minha base, neste caso A, ela repete quantas vezes? Não sei. Vai depender de quem? Da quantidade do N que eu tenho ali. Então, matematicamente, expressa números, né? Por exemplo, 2 na 3. O que significa isso? Esse 3 indica que a minha base ela vai repetir quantas vezes? 3. Então, vai ser 1, 2, 3. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Fechou aí o nosso resultado. Se a minha base for negativa, por exemplo, menos 3 elevados na 4. O que significa isso? Ó, 1, 2, 3, 4. Veja que se a minha base estiver em parênteses, colocamos parênteses também. Agora, qual é o resultado disso? 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Ok? Sinais, menos com menos, mais. Certo? Aqui, ó, os sinais são iguais, mais. Esse mais com esse menos dá menos. Esse menos com esse menos dá mais. Então, a resposta ficaria mais 81. Se fosse, por exemplo, fração, menos 2 terços elevados na 2. Mesmo raciocínio, esse 2 indica que esta base aqui, ela repete quantas vezes? 2. Então, vai ser menos 2 terços, que multiplica menos 2 terços. Então, 2 vezes 2, 4. 3 vezes 3, 9. Menos com menos, são iguais? São, então é mais. Se fosse outro número feio, por exemplo, raiz quadrada de, sei lá, 3 elevados na 2. Aí complica, professora? Não complica nada. O que significa isso aqui? Que essa minha base, ela repete quantas vezes? 2. Então, vai ser quem? Raiz de 3, que multiplica raiz de 3. Não é isso? Então, olha só. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é a mesma coisa que raiz de 9, que vai ser igual a 3. Certo? Tranquilos? E se fosse assim, ó, raiz de 5 elevados menos raiz de 5 elevado ao cubo. Difere? Ó, menos raiz de 5 vezes. Opa, desculpa o vento. Menos raiz de 5 vezes menos raiz de 5. Vamos fazer passo a passo? Vamos, pega esses dois aqui, ó, primeiro. Raiz de 5 vezes raiz de 5 vai ser quem? Raiz de 25. Mais, por que mais? Porque os sinais são iguais, ó. Esse aqui eu trabalhei? Não, então apenas copia, ó. Menos raiz de 5. Eu tenho muito o que fazer aqui? Não. Posso fazer 5 vezes 25?
Posso, só que tem uma coisa, o 25 ele já tem um valor exato. Então, desse símbolo aqui, eu já posso tirar a raiz, que vai ficar como? 5 que multiplica menos raiz de 5, certo? Então, aqui não tem nada, é como se eu tivesse 1. Ó, 5 vezes 1, 5, raiz quadrada de 5. Sinais diferentes, menos. Então, esse aqui foi um exemplo da questão 14. Aí diz assim, marcar apenas um. Então, vamos lá. A potência é a soma de vários números? Não. Por que não? Porque nós vimos que é a multiplicação de vários números. Uma questão marcada? Não sei. Mas olha só, aqui, dado um A na N, significa que A será multiplicado por ele mesmo N vezes. Ou seja, não é isso? Se era 2 na 3, ou seja, o 2 foi multiplicado por ele 3 vezes. Aqui, menos 5 na 4, mesmo raciocínio, a minha base foi multiplicada por ela mesma quantas vezes? 4. Então, a resposta correta seria aqui. Ok? Agora, vamos para a questão 2. Como identificamos uma equação do segundo grau? Para começar, eu preciso lembrar o que é uma equação. Equação é uma sentença matemática onde nós temos algumas coisinhas. Dentre elas, o sinalzinho de igual. Nós estamos igualando uma coisa com a outra. Então, ela é chamada de equação. Por exemplo, x mais 3 igual a 10. Isso aqui é uma questão super simples de nós fazermos. Por quê? Posso fazer até mentalmente. Qual o número que eu adiciono com 3 que vai dar 10? 7. Perfeito. Como nós resolvemos isso? É um outro caminho, mas isso aqui é uma equação. É equação? É, por quê? Porque tem o símbolo do igual, ok? Então, é uma equação de que grau? Basta eu analisar a incógnita. A incógnita tem expoente? Não. Como não tem, nós sabemos que aqui escondidinho tem o número 1. Então, ela é uma equação do primeiro grau. Por exemplo, 2x2 mais 3x menos 5 igual a 0. É uma equação? É, porque tem o sinal de igual. Que grau é esta equação? Olha só, basta analisar a incógnita. Qual é o maior expoente que ela tem? 2. Então, ela é do segundo grau. Quando nós tivermos, por exemplo, 3x2 mais 5x4 menos 3x igual a 5. É uma equação? É. De que grau? É do segundo grau? Não. Por que não é do segundo grau? Porque o maior expoente aqui, é 4. Então, ela é uma equação do quarto grau. Certo? Aí fica aqui para vocês, resumirem o que vocês entenderem. O que caracteriza um triângulo? O que é um triângulo? Triângulo é uma figura geométrica. O que acontece no triângulo? Ele tem 3 lados e 3 ângulos. Pronto. Aqui, quando a concavidade de uma parábola, ela é voltada para cima. Ou seja, você sabe que quando você desenha o gráfico de uma função do segundo grau, nós temos uma parábola voltada, pode ser assim, ela pode cortar o eixo, ela pode atravessar os quadrantes, ou seja, ela pode ser uma coisa que está desenhada em todos eles, certo? Ela pode ser voltada para baixo, ela pode não encostar em nenhum dos eixos, ok? Então, qual é a diferença entre uma e outra? Lembram disso? Tudo estava relacionado com quem? Com o coeficiente angular. Quem é o coeficiente? Esse coeficiente, ele é o azinho. Aonde é o azinho?
O Azinho, na verdade, é o número que acompanha o x ao quadrado. Por exemplo, 3x2 mais 5x menos 4. Ou menos 2x2 mais 3x menos 3 igual a 0. O que acontece? Ó, aqui quem é o Azinho? 3. Quem é o Azinho? Menos 2. Então, se o A aqui ele é positivo, a parábola ela é voltada para cima. Se o A é negativo, a parábola é voltada para baixo, ok?